Tribo Primitiva capítulo 31. Destinatário da faca doada naturalmente. O que Mufeng precisa fazer é canja de galinha, porque a coisa mais adequada para o corpo de Shufeng agora é beber canja de galinha para compensar isso. O cheiro de canja de galinha inundou a caverna quando a sopa estava sendo cozida, e o casal Mingguang não pôde deixar de se aproximar de Mufeng e perguntou: Mufeng, este é o ensopado que você mencionou? É muito perfumado. Sim. Mufeng pegou um pequeno pote de pedra, encheu e rasgou duas grandes pernas de frango e colocou em uma tigela, segurando na frente de Shufeng. Shufeng, está um pouco quente, tenha cuidado. Mas do fundo do coração, ele pensou, é uma pena, não há cebolinha e cogumelos e shiitake, senão vai ser mais perfumado. Neste momento, sua mente piscou. Sim, cebola verde, gengibre, alho e brotos de cogumelo. Estes podem ser usados como temperos e comida. Imediatamente ele teve um cuidado em seu coração. Shufeng já estava com fome ao sentir o cheiro. Ele puxou a coxa de frango, apertou-a na mão e inalou o cheiro na ponta do nariz, e então deu uma grande mordida. É só que essa mordida mordeu toda a perna de frango em sua boca, e estava tão quente que ele mostrou a língua de novo e de novo. Mesmo assim, na primeira vez que provei um novo vento tão delicioso, ainda estava relutante em soltar, mastiguei e engoli. Mufeng estava um pouco indefeso. Ele pensou na relutância da galinha original em se soltar para comer pedaços de peixe. Então ele rapidamente suprimiu essa ideia. Afinal, humanos não são iguais a animais. Assim que Mufeng suspirou, Shufeng comeu outra coxa de frango, e então ele ergueu a jarra de pedra e cheirou a sopa de galinha. Ele levantou a cabeça e bebeu tudo. Pela sua aparência, era como se a canja de galinha não estivesse quente, e era como se a tivesse despejado diretamente no estômago, como se não tivesse voz. Existe mais? Shufeng, que terminou de beber a sopa em um piscar de olhos, ainda estava insatisfeito e olhou para Mufeng. Sim. Mufeng segurou o pote de pedra, virou-se para servir a sopa e trouxe todo o frango restante para Shufeng. Shufeng não é bem-vindo. Feng Juancanon geralmente termina o carne e bebe a sopa limpa. Mufeng ficou pasmo. Isso é um frango cru de nada menos que 7 ou 8 catis, além de uma grande panela de pedra de sopa, e será comido por Shufeng sozinho. Não é que ele ame o frango, mas que uma quantidade tão grande, o estômago de Shufeng pode aguentar. É que ele estava obviamente preocupado, e o vento saciado esfregou seu estômago, soltou um peido fedorento. Depois se levantou da cama de palha, cobriu o nariz e disse: sai e fale. Mufeng olhou para Shufeng surpreso. Você não precisa mais descansar? Não. Dormir nele é muito desconfortável. Shufeng balançou a cabeça. E eu também estou bem. O choque nos olhos de Mingguang que o seguiu estava além da compreensão, e ele estava ainda mais certo da especulação mágica que Mufeng havia lançado em seu coração. Quanto mais brilhante em seus olhos. Shufeng saiu da caverna e respirou fundo. Não se preocupe, eu não vou comer você por nada. Eu vou te dar mais um quando eu olhar para trás. Mufeng não se importou, balançou a cabeça e disse: não precisa. Por que você não precisa disso? Ele tinha um pescoço fino. Eu sei que o Amaolong é difícil de pegar, então eu definitivamente vou te pagar. No entanto, agora mais de 100 na tribo. Mufeng disse com um sorriso. Como isso é possível? Shufeng olhou para Mufeng incrédulo. Mais de 100. Você está mentindo para mim? O que você está fazendo para mentir para você? Mufeng sorriu e balançou a cabeça. Você saberá se me seguir para ver. Shufeng ficará desconfiado e seguirá Mufeng até Bezan. Mingguang, que não o seguiu, ficou obviamente aliviado com os dois. Os dois chegaram à gaiola. Shufeng olhou para as galinhas primitivas correndo na gaiola e ficou sem palavras de surpresa. Ele olhou para a ovelha selvagem no curral de ovelhas e perguntou incerto: estes são os poucos dias que eu dormi que você pegou? Sim. Mufeng riu e acenou com a cabeça. Que tal, agora você acredita? Acredite. Shufeng olhou para a ovelha selvagem e a galinha original, seus olhos brilhando. De repente, Mufeng lembrou-se do propósito de procurar por Mingguang hoje. Vendo o menino na frente dele não podia deixar de brilhar. Ele sorriu e perguntou: Shufeng, a sopa está deliciosa? É delicioso. Shufeng disse com um sorriso. Eu nunca comi uma coisa tão deliciosa. Sim.
Mufeng assentiu e sorriu. Mas se você puder colocar outra coisa nele, o sabor ficará ainda melhor. Ah, pode ser melhor? Shufeng perguntou surpreso. O que devo colocar? Coloque alguns temperos, como cebolinha, cogumelos, etc. Especiarias, fungos. Shufeng ficou intrigado. Onde eles estão? Mufeng estava feliz. Shufeng pediu uma ideia. Ele sorriu e disse: há florestas e montanhas lá fora. Então podemos procurá-los lá. Shufeng de repente entendeu o que Mufeng queria dizer. Você quer procurá-lo na floresta. Mas a floresta é muito perigosa. Eles são todos animais selvagens. Nós também não temos armas. Seu significado é óbvio. Existem muitas feras do lado de fora e também são muito perigosas. Mas se tivesse armas, ousaria sair. Mufeng o conhecia muito bem, e ele estava esperando por essas palavras. Por que não? Ele estendeu a mão, segurando uma faca curta de ferro fino com um antebraço na mão. Ei, aqui está você. Isso é. Shufeng de repente respirou. Esta é uma ferramenta de ouro. Ou a faca de ouro mais afiada. Ele olhou para Mufeng incrédulo. Onde você conseguiu? Antes que Mufeng pudesse responder, ele perguntou ansiosamente. Isso é para mim? Mufeng sorriu e acenou com a cabeça. E lhe entregou a faca. O impulso de Shufeng mudou de repente quando ele pegou a faca, e seu rosto magro e preto de repente mostrou um olhar feroz de confiança. Ele lambeu os lábios e sorriu. Com esta faca de ouro, posso levá-lo para a selva. Mufeng olhou ao redor, assentiu e sorriu. No fundo do meu coração, ele suspirou levemente. Que diabos, essa faca também é cara. 200 pontos de conquista. Tribo Primitiva capítulo 32. Legumes Iriyama. Shufeng pegou a faca curta, e o olhar nos olhos de Mufeng se transformou em surpresa e entusiasmo. Antes disso, ele só tinha ouvido o velho falar sobre isso, e ele nunca tinha visto isso antes. Inesperadamente, eu tinha uma ferramenta de ouro agora, e ainda era a faca de ouro mais respeitada pela tribo. Mufeng. Shufeng apertou sua faca curta. Fale, o que você está procurando na floresta? Com esta faca dourada, eu quero tentar matar Xiongwei na montanha selvagem. Não. Mufeng acenou apressadamente com a mão. Eu não vim aqui para me arriscar. O que é aquilo? Como eu disse antes, eu quero ir para a montanha para ajudar as tribos a encontrar todo tipo de comida comestível, para que as tribos possam comer mais no futuro. Seu pai e os outros não terão que caçar tanto. Os olhos de Shufeng se iluminaram. Sério? Claro que é verdade. Mufeng disse com um sorriso. Eu sei que você está familiarizado com as florestas nas montanhas assim como o tio Minguang. Então eu pedi que você me mostrasse o caminho. Ok. Mufeng sorriu. Quando partiremos? Só à tarde. Volte e prepare-se primeiro. Excelente. À tarde, o sol passou ao sul, e Mufeng esperou por um novo vento. Mufeng carregava uma pequena cesta feita de vime nas costas, carregava uma corda de tendão de besta e segurava uma pá, que também foi trocada por 200 pontos. Disse que é uma pá, que é um pouco semelhantes a uma pá militar, com serrilhas de um lado e uma ponta afiada do outro. Shufeng também é um equipamento, como corda de tendão animal, dardo de bambu, faca curta, bastão grande e assim por diante. Os dois viajaram juntos, e as coisas que trouxeram eram obviamente diferentes. Mufeng queria encontrar algo, Shufeng estava obviamente correndo para lutar. Ele ficou um pouco sem palavras e disse com um sorriso, nós vamos para a comida, não para a caça. Shufeng explicou apressadamente, há muitos animais selvagens na floresta. Traga-os para se proteger do perigo. Mufeng sorriu e disse, bem, não vamos muito longe. Apenas procurem Dongsan. Bom. Shufeng assentiu, eu estou familiarizado com Dongsan. Os dois imediatamente marcharam em direção a Dongsan. Como as duas pessoas caminharam em uma área relativamente aberta, elas estavam relativamente seguras ao longo do caminho. De vez em quando eu vi uma ou duas galinhas primitivas sozinhas, mas elas nem fugiam quando eu as via. Somente quando Shufeng tentou atirar neles com uma lança de bambu, eles bateram as asas e fugiram. Mas não demoraria muito para eles voltarem. A estupidez das bestas do período primitivo pode ser vista. Mesmo assim, Shufeng ainda não conseguiu pegar uma galinha primitiva e não pôde deixar de se sentir um pouco desanimado. Por que você pode pegar tantos Chiloposaurus? Eu não consigo pegar.
Simples. Mufeng disse com um sorriso. Tirou um pedaço de palito de peixe da pele do animal que ele carregava com ele. Puxou uma folha para fazer uma tigela pequena e jogou a carne de peixe na galinha original como de costume. O resultado é evidente. O cheiro da carne atraiu o frango original. E então ele mordeu a tigela de folhas da árvore e girou no lugar. Shuofeng ficou pasmo, parecendo ter visto um fantasma. Ele engoliu. Que feitiço você lança? Mufeng balançou a cabeça e explicou a ele pacientemente. Shuofeng era meio conhecedor, mas o olhar nos olhos de Mufeng estava obviamente um pouco assustado. Só então ele pensou no que Dadi disse para si mesmo. Agora Mufeng é um grande chefe, e ele deve ser respeitado o suficiente para falar e fazer tudo. Ele salvou a tribo e também salvou você. Chefe guerreiro. Shuofeng ficou impressionado e animado. Eu entendo como pegá-lo agora. Depois de falar, ele mal podia esperar que uma lança de bambu derrubasse a galinha original, e então amarrou com uma corda de tendão de besta e a segurou na lança de bambu. Mufeng se sentiu impotente e saiu procurando temperos e vegetais selvagens. Inesperadamente, essas coisas não foram encontradas, e Shuofeng já havia aberto aqui. Estamos aqui para encontrar algo para comer. Mufeng lembrou novamente. Mas esta galinha primitiva pode ser comida. Shuofeng sorriu. Ele não pode desaparecer sozinho, e será desperdiçado se você não o tirar. Ok. Mufeng assentiu. Próximo, não casse mais. Estamos procurando por plantas. Ok. Shuofeng assentiu e olhou para baixo seriamente. Os dois finalmente entraram no sopé da montanha Dongsan. Na primavera, há muita vegetação verde nas montanhas. Muitas plantas não conhecem o vento da madeira, então elas precisam continuar se comunicando com o sistema para identificação. Logo, Mufeng finalmente encontrou um pequeno pedaço de vegetais selvagens. A descoberta deste pedaço de ervas selvagens fez Mufeng aplaudir. Bolsa de pastor. Mufeng exclamou surpreso. A bolsa do pastor selvagem na frente dele não era muito diferente da bolsa do pastor moderno. A diferença é que a bolsa do pastor selvagem é obviamente o menor. Mas o sabor e o sabor da bolsa de pastor selvagem não são comparáveis à bolsa de pastor cultivada em estufas modernas. Lave e pegue a bolsa de pastor selvagem. Use água fervente para uma sopa. Polvilhe um pouco de sal e alho. O sabor raramente é comparável. Se você puder adicionar um pouco de vinagre e óleo de gergelim, terá um sabor absolutamente incrível. Tem bolsa de pastor e bolinhos de porco, sem falar no sabor. Claro, a bolsa de pastor também pode ser frita e a sopa também pode ser cozida, e o sabor não é ruim. Mufeng olhou para a bolsa do pastor na frente dele, pensando na cena deliciosa de comer a bolsa do pastor em sua vida anterior, e não pôde deixar de engolir. Chefe guerreiro. Shuofeng estava um pouco inseguro. O que você está babando em um pedaço de grama? Você não entende. Mufeng disse com um sorriso. Encontramos os mesmos vegetais selvagens comestíveis. Vegetais selvagens? Shuofeng tocou a parte de trás de sua cabeça, intrigado. Comer essa grama? Essa coisa pode ser comida? Sim. Mufeng riu. Você vai gostar no futuro. Tribo Primitiva capítulo 33. Outra descoberta. Mufeng olhou para este pequeno pedaço de bolsa de pastor com alegria, cavou um pouco e colocou na cesta de trás, e cortou um pedaço de galho com uma pá e o inseriu no chão. O que é isto? Shuofeng perguntou intrigado. Isto é para marcar. Mufeng explicou com um sorriso. Este lugar não está longe da tribo. Vou encontrar alguém para cavar de volta e plantá-lo quando olhar para trás. Plantar isso? Shuofeng coçou a cabeça. Há todos nesta montanha. Por que você quer plantá-la? Mufeng sorriu e balançou a cabeça. Você saberá mais tarde. Então o que devemos fazer agora? Perguntou Shuofeng. Bem, continue entrando. Mufeng olhou para a bolsa do pastor selvagem novamente e disse interiormente. Encontrei um vegetal selvagem, e a conquista de 200 pontos não fugiu. Então os dois se levantaram e subiram a montanha novamente. Como Mufeng encontrou a bolsa do pastor primeiro, esse novo vento também veio à mente. Ele caminhou na estrada da montanha para olhar para a esquerda e depois novamente, e de vez em quando ele gritava com uma planta e perguntava a Mufeng, olha, você pode comer esse tipo de comida? Que tal agora? Esta grama pode ser comida. Mufeng se divertiu um pouco e corrigiu, o que pode ser comido é chamado de vegetais selvagens.
O que não pode ser comido é grama. Shu Feng balançou a cabeça impotente. Mas eu não sei qual é o vegetal selvagem e qual é a grama. Está bem. Mu Feng disse com um sorriso. Desta vez nós dois viemos aqui apenas para encontrar vegetais silvestres. Eu posso ensiná-lo a reconhecê-lo, e você pode ensinar a tribo novamente quando voltar. Ok. Shu Feng acenou com a cabeça. Ele já tinha ouvido de seu pai. Mu Feng agora é um grande chefe, e ele levou a tribo para caçar 3 vezes, e todas as 3 vezes foram completas. Papai disse a ele que se ele pode sair com o chefe guerreiro, ele deve ter o espírito de 12 pontos, ter uma boa aparência, estudar muito e proteger o chefe guerreiro. Mu Feng não sabia o que Shu Feng estava pensando em seu coração e continuou avançando, olhando ao redor, esperando encontrar algo. Para ser honesto, as montanhas no sopé oriental da East Mountains são suaves, com muitas plantas e mais ervas daninhas. Por isso é muito difícil encontrar vegetais silvestres comestíveis. Pensou consigo mesmo se estava olhando na direção errada. As hortaliças silvestres deveriam ser encontradas nas matas, enquanto as montanhas que saíam eram alguns materiais medicinais e fungos. Pensando nisso, ele não pôde deixar de procurar algumas raízes de madeira morta e um pouco de grama rasa, na esperança de encontrar cogumelos ou algo assim. Como resultado, ele simplesmente mudou de ideia. Ele rapidamente viu aglomerados de cogumelo cinza claro ao lado de uma raiz de árvore grossa. Flores de árvore. Mu Feng exclamou novamente. A flor da árvore é um tipo de cogumelo, que é mais semelhante ao cogumelo ostra, mas não tão escuro quanto o cogumelo ostra. Como as flores das árvores crescem principalmente em madeira morta e parecem uma flor desabrochando à distância, também é chamada de cogumelo da flor da árvore. Cogumelos de flores de árvores não são apenas comestíveis, mas também podem ser usados como medicina tradicional chinesa. Escusado será dizer que o seu valor nutricional é perfeito para cozinhar ou fazer sopa. Na vida passada, Mu Feng entrou na montanha para arqueologia, vivendo e cozinhando na natureza. Às vezes ele encontrava alguns fungos como flores de árvores para cozinhar sopa. Vendo as flores das árvores nesta sociedade primitiva agora, ele de repente sentiu uma espécie de sentimento cordial. Ele usou cuidadosamente uma pá para cortar um ramo de flores de árvores e colocá-las na cesta de trás. Depois cortou os galhos e os colocou no chão para marcá-los. Este novo vento é estranho novamente, chefe guerreiro. Que tipo de grama é essa? Você pode comê-la. Isso é um cogumelo, você pode comê-lo. Mu Feng disse com um sorriso, mas não é grama, é fungo. Ele olhou em volta e encontrou outro cogumelo que parecia um guarda-chuva fechado. Ele estendeu a mão e puxou um para cima e disse com um sorriso, isso se chama cogumelo guarda-chuva, e você pode comê-lo também. Além disso, os cogumelos que crescem nesta árvore são chamados de matsutake. Eles são raros e podem ser comidos. Mu Feng explicou pacientemente, mas lembre-se, nem todos os cogumelos podem ser comidos. Alguns são venenosos. Eles vão te matar se você comer. Shu Feng ficou surpreso. O que devo fazer? Ninguém sabe, exceto sua tribo. Simples. Mu Feng disse com um sorriso. Geralmente, os cogumelos que podem ser comidos são desta cor, cinza, amarelo claro e marrom. Outros cogumelos, como vermelho e roxo, são mais tóxicos e não podem ser comidos. Depois de uma pausa, ele rapidamente acrescentou. Se você colher cogumelos no futuro, não colha cogumelos que tenham uma boa cor. Sim. Shu Feng rapidamente se lembrou disso, por medo de perder algum detalhe. Não é à toa que papai quer que eu estude muito com o chefe. Acontece que ele sabe tanto. Shu Feng pensou consigo mesmo. Mu Feng apontou para a flor da árvore. Quando você voltar para a tribo, você terá que trazer pessoas para trazer todas essas coisas de volta para a tribo. Não se lembre errado. Sim, eu devo me lembrar. Shu Feng assentiu solenemente. Ok. Mu Feng assentiu, levantou-se e continuou andando para frente. Ao mesmo tempo, ele calculou em sua mente, flores de árvore podem ser comidas, conquista de 200 pontos. Cogumelos de guarda-chuva podem ser comidos, conquista de 200 pontos. Esta viagem às montanhas, é muito fácil ganhar pontos de conquista. Mu Feng pensou enquanto caminhava, enquanto Shu Feng ao lado olhava ao redor pensativo, parando e indo ver o que você pode comer ao redor. De repente, ele respirou fundo e gritou apressadamente, chefe guerreiro, pare.
Mufeng ainda estava pensando nas coisas, e quando ouviu Shu Feng gritando, ele subconscientemente se levantou. Qual é o problema? Shu Feng correu para o lado de Mufeng com passos largos, endireitou sua faca curta, seus olhos fixos em uma direção. Tribo Primitiva Capítulo 34. Javali seguindo a bebida baixa de Shu Feng, Mufeng pôde perceber instintivamente algo incomum ao seu redor. Embora ele ainda não tivesse se virado, ele sentiu o perigo da expressão de Shu Feng. Ele subconscientemente olhou na direção que Shu Feng estava olhando e descobriu que um javali de pele preta com enormes presas apareceu lá neste momento. Javali selvagem. Os olhos de Mufeng se iluminaram instantaneamente, e ele não pôde deixar de sussurrar. Shu Feng é estranho, porque o chefe guerreiro está feliz em ver o javali. Ele se colocou apressadamente entre Mufeng e o javali, segurando uma faca em uma mão e uma lança de bambu na outra, para se proteger contra os javalis a qualquer momento. Mufeng estava bloqueado por metade de seu corpo, mas ele podia ver claramente o javali caminhando em direção a eles com um ritmo vagaroso. Ele respirou fundo. Este javali era maior do que o maior javali que ele tinha visto nas montanhas em sua vida anterior, e suas duas presas estavam dobradas diretamente em cima de sua cabeça. Você sabe, o javali que ele tinha visto em sua vida anterior pesava 800 gatos. No momento, este javali, cujo tamanho e presas são mais que dois maiores, não precisa pensar em sua letalidade. A ponta das presas do javali estava brilhando e parecia muito afiada. Não há dúvida de que se alguém der uma presa a este javali, ele ficará gravemente ferido se não morrer. Shu Feng segurou uma faca em uma mão, virou a cabeça para trás e disse a Mufeng, chefe guerreiro, espere que eu suba e segure, você corre. Com isso dito, Shu Feng estava prestes a dar um passo à frente. Espere. Mufeng rapidamente agarrou Shu Feng, guarde a faca. O que? Shu Feng gritou em voz baixa, como pode ser feito? Se correr, não poderemos fugir. Escute-me. Mufeng gritou em voz baixa. Você segura a faca, nós dois temos que morrer. Shu Feng ficou assustado e colocou a faca de volta com a mão trêmula. Ao mesmo tempo, não era tão feroz quanto ele viu o javali antes. Parece que a coragem que Dager lhe dá não é pouca. Mufeng balançou a cabeça e fez sinal para Shu Feng guardar a lança de bambu. Shu Feng queria dizer algo, mas ele parou Mufeng com os olhos, e ele teve que fazer isso. Fique aqui, não se mova. Mufeng disse em voz baixa, quando se trata de nós, não se mova. Não olhe nos olhos dele, sabe? Eu sei, eu sei. Shu Feng estremeceu um pouco. Mufeng deu um leve tapinha nas costas dele, sinalizando que ele estava bem, e então gentilmente caminhou até a frente de Shu Feng, encarando o javali sozinho. Shu Feng ficou surpreso, antes de estender a mão e sussurrar, chefe guerreiro. Você não pode. Ouça-me, não diga nada. Mufeng sussurrou. Sim. O javali, andando e vagando, apareceu perto dos dois por cerca de 20 passos. Quando eles viram os dois aparecerem de repente, eles ficaram obviamente surpresos. Seus olhos pequenos reviraram e eles estavam obviamente pensando. Grande chefe. Shu Feng sussurrou. Não fale, confie em mim. Sim. Nesse momento, o javali finalmente terminou de pensar e continuou a se mover na direção deles. Shu Feng estava tão nervoso que não se atreveu a ver o javali. Mufeng não era assim. O velho merda estava lá, não apenas não entrou em pânico, mas também ansiava por isso. Porque agora mesmo, ele pensou na técnica primária de treinamento de animais que ele conhecia, que por acaso era eficaz para javalis. Vendo que o javali finalmente chegou aos dois passo a passo, Mufeng fingiu dar um passo à frente sem incidentes e, ao mesmo tempo, desamarrou a cesta de ombro, fingindo não ver o javali. Para que serve isso? Shu Feng era estranho. O javali já havia andado até os dois e descobriu que as ações de Mufeng também foram pegas de surpresa. Ele cuidadosamente esticou o nariz e chupou para frente 2 vezes, parecendo confirmar se os dois estavam em perigo. Um cheiro fedorento veio das 2 grandes narinas do javali, e Shu Feng estava tão enjoado que quase vomitou. Mufeng também suportou sua náusea, cheirou friamente, mas então sua boca não abriu, suas gargantas se esfregaram, fazendo um som de caça. O javali se assustou, balançou a cabeça e rapidamente deu um passo para trás. Ao mesmo tempo,
As patas dianteiras se inclinaram para frente e abaixaram a cabeça, expondo duas enormes presas de frente para Mufeng. Ah! Xuefeng quase gritou, mas pensou no que Mufeng havia dito e rapidamente cobriu a boca sem falar. Mufeng não olhou diretamente para o javali, mas olhou para o javali levemente com olhos condescendentes, e então fez um som de aruru, oluru em sua boca, e ao mesmo tempo estendeu a mão e disse ao javali, venha o que? Postura. Embora Xuefeng estivesse atrás de Mufeng, ele viu tudo isso em seus olhos por causa de sua estatura mais alta. Ele ficou inexplicavelmente horrorizado. Chefe guerreiro, ele não está pedindo ao javali que venha sozinho. O javali ficou visivelmente surpreso, e a cabeça que estava enrugada foi levantada novamente. Ele olhou perplexo para esse cara que parecia obviamente diferente dele, como se estivesse se perguntando o que ele pediu a si mesmo para fazer no passado. Mufeng estava muito impaciente, e o som de olulu continuou a jorrar de sua garganta, e ao mesmo tempo ele esfregou o pé no chão e parecia um pouco ansioso. O javali foi incitado, sacudiu a cabeça violentamente, deu um tapa no nariz, e outro cheiro saiu, mas simplesmente não podia vir. Mufeng cantarolou novamente e, depois de um zumbido, seu pé direito bateu no chão e ele estendeu a mão para dar um passo à frente, fazendo um gesto para tocar as presas do javali. O javali foi pego de surpresa e ignorou o resto, então ele se virou e correu. O novo vento estava completamente surpreso e ele não podia acreditar em seus olhos. Javali, acabou de fugir assim? Ele inconscientemente olhou para Mufeng, apenas para descobrir que Mufeng pegou sua cesta e correu com o javali rapidamente. Ao mesmo tempo, ele ainda gritou algumas palavras incompreensíveis como oluru em sua boca. O que está acontecendo? Xuefeng não teve tempo para pensar sobre isso, e rapidamente pegou a faca para seguir. Tribo Primitiva Capítulo 35. Mais de 20 ou mais de 30 o grande javali corria na frente. Mufeng estava perseguindo atrás e Xuefeng estava atrás. A cena é muito estranha. Grande chefe. Xuefeng deu um tapa amargo em seu couro cabeludo e bebeu. Pare rapidamente. Mais à frente estão as profundezas de Dongsan. Há muitas feras ferozes dentro. Só então Mufeng parou. Ele estava tão animado para ver o grande javali agora, e não pôde deixar de usar o treinamento animal para se comunicar com o grande javali, na esperança de levar o grande javali embora. Mas o grande javali obviamente não estava disposto e se virou e foi embora. Quanto ao motivo pelo qual o grande javali não é tão obediente quanto o dragão da terra, Mufeng suspeita que pode haver duas razões. Uma é que sua técnica de domesticação de animais é elementar, e é muito difícil para uma fera como o grande javali ser eficaz. Segundo, quando o dragão da terra blindado foi enviado para sua tribo, obviamente já estava domado, mas não ouviu as ordens do clã Jiang. Parece que se você quer realmente domesticar feras como javalis, você ainda precisa de habilidades avançadas de treinamento de animais. Mas pontos de conquista. Mufeng ficou sem palavras. No entanto, ele também confirmou uma coisa, ou seja, com a técnica de domação de bestas, ele não deveria estar em perigo ao encontrar bestas comuns. Chefe guerreiro. Xuefeng perguntou com medo persistente, o que aconteceu agora? Como aquele javali de repente pode fugir? Você usou algum feitiço? Sim. Mufeng não queria ter problemas, então ele estava com preguiça de explicar. Agora que ele tem o status de chefe guerreiro, muitos métodos derivados do sistema podem ser explicados pelo chefe guerreiro, e ninguém duvida disso. Os olhos de Xuefeng mostraram um olhar de surpresa, e ele secretamente disse com certeza em seu coração. E então perguntou, você o afastou, o que você vai fazer depois disso? Mufeng sorriu e disse, agora há ovelhas e galinhas primitivas na tribo. Se houver animais selvagens tão grandes quanto os javalis como alimento, a equipe de caça não terá mais que se aventurar a caçar. Só então Xuefeng reagiu e olhou para Mufeng incrédulo. Você quer dizer que quer criar javalis? Sim. Mufeng disse com um sorriso. Além disso, um javali é tão grande que há muita carne nele. Matar um é suficiente para muitas pessoas. Mas os javalis também são raros e ferozes na floresta. Mesmo alguns tigres e leopardos não se atrevem a combatê-los de frente. O rosto de Xuefeng estava preocupado. Agora só precisa vir assim. Temo que teremos que ambos mortos. Não se preocupe.
Mufeng disse com um sorriso. Quando voltarmos para a tribo, penso em uma maneira de pegar javalis. Mesmo que não possamos criá-los, podemos levá-los de volta à tribo para comer. Javais também comem cobras venenosas. Então, onde eles estão, geralmente não há cobras venenosas e insetos ferozes. Então, se a tribo puder criar alguns javalis, cobras venenosas e similares não aparecerão facilmente. Mas, agora nós nem sabemos onde eles estão. Shufeng balançou a cabeça. Esses arbustos são tão densos, eu não sei onde eles estão. Isso é fácil. Mufeng sorriu. Olhe para mim. Como ele disse, ele tirou todos os cogumelos colhidos na cesta de trás, esmagou-os todos com uma pá e derramou suco no chão. Depois jogou todos os restos de cogumelos no chão até a entrada onde as pegadas do javali desapareceram. O que é isto? Shufeng ficou intrigado. Mufeng não explicou. Ele se virou e puxou Shufeng e fugiu, procurando um lugar muito escondido para se esconder. Não faça barulho. Mufeng ordenou. Chefe guerreiro, você não sabe soletrar? Shufeng perguntou cautelosamente. Meu feitiço só é útil para uma fera. Se houver mais, não funcionará. Mufeng explicou casualmente. Shufeng pensou um pouco, e se convenceu, e ficou em silêncio, olhando para o local onde estavam os fragmentos de cogumelos. Os dois esperaram por um longo tempo, e não houve movimento ao redor deles. Shufeng não pôde deixar de perguntar em voz baixa. Chefe guerreiro, o que devo fazer? Espere. Mufeng sussurrou. O javali está confirmando se há algum perigo ao seu redor. Enquanto houver um javali, ele sairá. Ele olhou para o sul e disse. Agora é quase noite, e o javali está saindo para procurar comida. Enquanto ele sair para procurar comida, certamente sentirá o cheiro de cogumelos. O javali pode sentir o cheiro dos cogumelos? Shufeng estava um pouco incerto. Não se preocupe, com certeza será possível. Mufeng tem certeza, e o javali é cuidadoso por natureza. Agora estima-se que esteja secretamente observando em qual arbusto. Antes que as palavras saíssem, houve um movimento vago do outro lado do arbusto, não muito longe dos restos de cogumelos. O arbusto treme. Não há muito movimento, mas obviamente algo está por perto. Mufeng calou a boca rapidamente, inclinando-se e olhando para lá. No início, os arbustos apenas balançaram levemente e depois não houve movimento. Depois de meio minuto de silêncio, eles começaram a se mover novamente. Então uma cabeça de porco rechonchuda saiu dos arbustos, seus olhinhos giraram, olharam em volta e, depois de confirmar que não havia perigo, ele balançou o pescoço e todo o seu corpo saiu dos arbustos. Shufeng olhou para Mufeng subconscientemente, com perguntas no rosto. Mufeng ficou muito feliz e disse interiormente, ótimo. Porque este javali não é o de agora, é muito menor. Originalmente, Mufeng ainda estava preocupado se um javali tão grande estaria sozinho. Vendo outro fora dos arbustos, ele ficou completamente aliviado. Se houver um, haverá dois. Se houver dois, serão três. Se houver três, haverá um grupo. Mufeng estava secretamente feliz. Sem surpresa, depois que o javali saiu, os arbustos logo começaram a tremer novamente. No começo eram apenas 2 ou 3 lugares, e depois foi grande. Meu Deus! Mufeng olhou para os arbustos trêmulos, animado em seu coração. Quantos existem? Mais de 20 ou mais de 30? Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.